pergunta de número 19 do Breve Catecismo de Westminster nos faz refletir acerca do estado em que o homem se encontra até os dias de hoje. A pergunta é a seguinte: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida e à morte e às penas do inferno para sempre. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, nos diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse estado de miséria consiste em pelo menos três coisas que o homem foi afetado por causa da queda. O homem perdeu, aquilo que o homem perdeu é um estado de miséria, daquilo que o homem é posicionado, por assim dizer, e aquilo também que o homem está sujeito. Então, o homem antes da queda provava do favor de Deus, mas por causa da queda o homem perdeu esse favor de Deus. Ele perdeu a comunhão e o prazer que ele poderia desfrutar diariamente e eternamente com Deus no Jardim do Éden. Essa perda de comunhão se estende até hoje, até os nossos dias. Afinal, como nós temos visto, nós herdamos o pecado de Adão. Todo homem herdou o pecado de Adão, é corrupto, é totalmente depravado. E esse homem está posicionado, então, ao invés de estar debaixo do favor de Deus, ele está posicionado debaixo da ira de Deus. Por causa do pecado, por causa da queda, esse estado de miséria é tão grande que a humanidade está sob a ira de Deus. O favor de Deus é melhor para o homem. Entretanto, por causa do pecado, o homem está debaixo da ira de Deus. As misérias dessa vida são tanto as questões exteriores, no sentido de doença, de perda no lar, desemprego, algo que acontece na família, como também as questões internas, que é a questão do domínio de Satanás, a própria cegueira espiritual, a dureza do coração do homem, todas as coisas de mal que o homem pode fazer. Então tudo isso está debaixo do estado de miséria que o homem prova por causa do pecado. E o castigo por causa da queda é todas as mazelas que o homem sofre nessa vida, mas também a morte, tanto física como espiritual. A morte física, que é o salário do pecado, é a morte. Então, a morte é uma consequência do pecado. E também a morte espiritual, que é a condenação eterna, uma vida inteira, eternamente, vivendo longe de Deus. Então, qual é o estado, ou qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre da condenação eterna em Cristo